Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, saudações a vocês, saudações aos familiares. Agradeço muito a grande participação de vocês nas atividades. Alguns poucos não entregaram tudo, mas a maioria de vocês está participando e vocês merecem um grande elogio e devem continuar assim, tá? Nós não queremos perder tempo, nós queremos trabalhar. E já na primeira semana longe do colégio, das atividades escolares, nós já estávamos preparando para vocês todo esse material bonito que os professores, todos os professores estão enviando, né? Então, parabéns para quem já desde o início entendeu a seriedade e com compromisso está participando ativamente. Hoje eu queria retomar um pouquinho sobre o que nós falamos a respeito da empatia, alteridade e também retomar um pouquinho os conceitos de Martin Buber e de Manuel Levinas, né? Alguns falam Levinas. Bom, e antes disso, quero repetir que ainda não enviou atividades, podem enviá-las, tá? O nosso campo avaliativo está aberto, primeiro bimestre ainda eu posso alterar, então quem não enviou, envia. Você tem os meus dados, tem o meu WhatsApp, meu e-mail, acessando o site do colégio, você tem acesso a tudo isso aí, né? Entre em contato comigo. Alguns alunos sempre mandam algum recado, questionam, elogiam, dão um bom dia, mandam uma piada. Você também sinta-se convidado a se comunicar comigo, tá bom? Então, vocês viram vários vídeos e textos, né, sobre a questão da empatia e alteridade. E acho que esse tema casa muito com o que nós estamos vivendo durante esse período de pandemia. Esse tema, né, é polêmico. Eu não sei se eu tenho uma resposta pronta a respeito da alteridade, da empatia. Porque se eu tivesse uma resposta pronta e dissesse para vocês o que é o certo a se fazer, eu estaria dogmatizando as coisas, né? Estaria impondo a minha opinião. Não é o que eu quero. Então, nas minhas aulas, eu sempre tento fazer com que vocês reflitam. E aí tirem as suas próprias conclusões. Teve tanta coisa bonita que vocês escreveram que me emocionou. E eu compartilhei essas coisas com a minha esposa, por exemplo, né? Conversamos a respeito. Conversei também nas reuniões com professores sobre a maturidade de vocês em enxergar a situação e apresentar aí, né? Contribuir com opiniões e, sobretudo, compartilhar os seus sentimentos, né? O que você está vivenciando nesse tempo. A alteridade, né? Ela tem uma palavra inicial ali, que é a palavra alter, que significa o outro. E termina com dade. Então, tudo que termina com dade no português significa processo ou forma de se fazer algo, de se chegar a algo, né? Então, pense numa palavra como fraternidade, ó. Frater, irmão, dade. Então, processo de se tornar ou se fazer irmão. Sociedade, sociedade. Então, processo de se fazer sociedade, sociabilidade ou socialização. E aí nós temos alteridade. Então, é o processo de se fazer o outro, de se colocar no lugar do outro. Correto? E nós temos dois pensadores que falam sobre isso, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da ciência e da religião também, né? E eu queria justamente fazer esse vídeo agora, porque o próximo que a gente vai ver, ele pensa de uma maneira um pouco diferente, que é o Sartre. Então vamos voltar. Levinas e Buber. Primeiramente, Buber, ele é de origem judaica e ele vive os dramas da perseguição, né? Ele vivia em guetos
ele teve que fazer a diáspora, né? Sair da sua terra, né? Muitas vezes, para poder retornar, enfim, já numa idade adulta, a Israel. Lá em Jerusalém ele vai fundar a Universidade Hebraica. Então aqui todos nós sabemos, né, do quanto os judeus sofreram na história por perseguições, porque eram diferentes. Em sociedades cristãs na Europa, eles eram judeus e as pessoas perseguiam com preconceito, com violência, os judeus na Europa. Não só na Europa, mas isso aconteceu em todos os lugares do mundo, ainda acontece. Nós chamamos isso de antissemitismo. Martin Buber, chegando em Jerusalém, ele funda com outros grandes pensadores a Universidade Hebraica. E ele faz praticamente um tratado sobre a filosofia da alteridade, ou a filosofia do diálogo. O nome da obra, nós temos na biblioteca do Colégio Santana, é Eu e Tu. Isso mesmo, tão simples. Eu e Tu. Vou tentar resumir em poucas linhas o que é essa obra Eu e Tu, né? Para Martin Buber, só há relacionamento humano, de fato, quando acontece o encontro entre o eu e o tu. Esse tu não é um outro qualquer. Não é um isso que ele chama. O tu não pode ser objeto para o meu eu. Eu não posso fazer uso do tu, tratando-o como isso, coisa ou objeto. Esse tu, ele está diante de mim para dar significado à minha própria identidade. Porque ao me relacionar com o tu, eu descubro que eu sou eu. Eu sou alguém. Consegue entender a importância disso? Tenta aplicar esse conceito do eu e tu às relações sociais que estão aí na mídia, né, que estão aí na rua. Quanto tratamento que há em relação às pessoas como objeto. Então, eu me aproximo de alguém para ter um benefício particular. Eu uso aquela pessoa, mas eu não me relaciono com ela como numa ponte de eu e tu. A gente pode pensar um exemplo que deve ser muito claro já para vocês, né? A questão da política, né? Muitos políticos, esse eu político se relaciona com o outro como um isso, como objeto, que vota para ele, que dá a estatística de apoio, que paga o tributo, paga o imposto, mas não o vê como um tu. Não tenta colocar esse eu na altura do tu. Né? São tantos os políticos que fazem da política uma forma de domínio, de apropriação, né? De subjugar as pessoas, dominar, oprimir. Um exemplo talvez mais fácil seja o mundo do trabalho para vocês, né? Quando eu, proprietário da minha empresa, tenho meus empregados e eles são para mim isso, eu mando eles fazerem, né? Eu demito eles de qualquer forma. Eu não os trato como um tu, de igual a igual, mas eu os coloco abaixo de mim, como um isso, um aquilo, né? Um objeto. Um outro exemplo, a questão do namoro, da sexualidade e da pornografia, né? Vocês sabem o que é isso? Então, quando eu namoro com alguém porque ela é bonita, eu escolho ela porque ela tem um corpo atraente, eu faço aquela pessoa para mim um objeto, não é um tu. Talvez eu me reconheça, né, como um eu opressor, um eu que usa, mas não é um eu e um tu. E na pornografia isso é bem claro, né, gente? Quando você assiste pornografia, eu espero que vocês nunca tenham assistido, né? Mas quando as pessoas assistem, né, esse tipo de material, elas estão procurando o prazer dela, né? Ou quando vão no mundo da prostituição, né? Então,
Elas vão lá, né, elas não querem nem saber o nome da acompanhante ou do acompanhante. Pagam aquela pessoa para que dê prazer para ela. Então eu dei 3 exemplos, olha, a política, o trabalho e a sexualidade, desde o namoro, pornografia, até o mundo da prostituição. Um ponto mais interessante ainda na obra do Martin Buber é que ele fala de um tu maior. Então existe o eu, existe um tu na mesma direção e existe um tu com um T maiúsculo. Eu, tu maior. Esse tu maior é Deus. E Martin Buber, ele afirma o seguinte, pessoal, olha que coisa incrível, né? Que só conhece Deus quem conhece o tu menor, ou seja, quem passa pelo outro. É assim que ele fala. Então, para Martin Buber, não existe a minha religião, que eu faço do jeito que eu quero, na minha casa, eu rezo como eu quero. Existe a minha religião na comunidade. E existe a minha religião na sociedade, que é muito maior do que a minha igreja. E aqui eu tenho uma passagem para vocês, e eu vou pedir para que vocês leiam em casa também, tá? No Evangelho, na Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 25, tá? É uma passagem que eu considero uma das mais ilustradoras, mais importantes sobre esse tema do eu e o tu maior. Vamos imaginar então, eu, quem que é meu tu? Tu maior, eu sei que é Jesus, mas preste atenção agora. Jesus diz, Mateus capítulo 25, versículo 31. Ele está falando sobre como vai ser o reino de Deus. O evangelho está acabando, logo logo ele vai ser crucificado. Ele está dando as últimas instruções. E ele fala assim, quando chegar o Filho do Homem, com majestade, ou seja, o fim do mundo, né? Acompanhar todos os seus anjos, sentará em seu trono de glória e comparecerão diante dele todas as nações. Ele separará uns de outros, como um pastor separa as ovelhas das cabras. Colocará as ovelhas à sua direita e as cabras à sua esquerda. Então o rei dirá aos da direita, que são as ovelhas, vinde benditos do meu Pai, para lhe dar o reino preparado para vós desde a criação do mundo. Presta atenção, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era migrante e me acolhestes, estava nu e me vestistes, era enfermo e me visitastes, estava encarcerado e fostes ver-me. Os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos faminto e te alimentamos sedento e te demos de beber, migrante e te acolhemos nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou encarcerado e fomos visitar-te, o rei lhes responderá, eu vos asseguro, o que fizestes a esses meus irmãos menores, ao tu menor, a mim o fizestes. Depois dirá aos da esquerda, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era migrante e não me acolhestes. Estava nu e não me vestistes. Estava enfermo e encarcerado e não me visitastes. Eles replicarão, Senhor, quando te vimos, faminto ou sedento, e não te socorremos, enfermo ou encarcerado, migrante ou nu? Ele responderá, eu vos asseguro, o que não fizestes a um desses mais pequenos, não fizestes a mim. Estes irão para o castigo perpétuo e os justos para a vida perpétua. Bom, gente, é isso aí. Então, para Martin Buber, eu me coloco no mesmo nível do tu e me conheço como ser humano, porque eu reconheço como ser humano. E no aspecto da religião,
Esse tu menor me faz conhecer o tu maior. E Jesus aqui dá uma lição sobre isso, né? Então, quando a gente não ajuda o pobre, nós não estamos encontrando no pobre o Jesus. Quando não temos compaixão, empatia, alteridade, né, pelo presidiário, e nós dizemos assim, ele tem que morrer, apodreça na cadeia. Olha o que Jesus fala em Mateus 25, né? É Jesus que fala em Mateus 25, não sou eu. Né? Então Martin Buber diz, é um exercício vestir o nu, campanha do agasalho, ajudar o carente, né? Dar de comer, dar de beber e por aí vai. Então, a religião cristã, gente, não é uma religião de fachada, é uma religião de uma proposta muito, muito difícil, né? Independente qual que é a sua denominação cristã, ela é muito exigente, é muito radical. Então, eu tenho que me colocar no lugar do outro e ver nesse tu menor, o tu maior, o próprio Deus escondido. Na sequência, nós temos o o Emmanuel Levinas, que viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial. Ele era um jovem naquela época, um adolescente, e logo depois da Segunda Guerra Mundial, então a sociedade estava frustrada, pensava, acabou, né? Acabou. Não dá mais para confiar na raça humana. Os alemães, né, que eram um povo de uma cultura tão vasta, com grandes músicos e teatros, né, e capacidade industrial, criaram o nazismo, né, e fizeram o que fizeram. E nós também respondemos, né? Olha os americanos com a bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki. É certo isso? Não sei. Mas havia toda uma tensão, sabe, filosófica, religiosa, de abandonar a religião, abandonar o pensamento pró-humanidade, direitos humanos. E até hoje existe, né? Olha só, tenho certeza que você já ouviu na sua família, ou já ouviu por aí, muitos comentários, né, sobre direitos humanos, dizendo assim, tem que acabar com os índios, tem que acabar com o preso, tem que acabar com isso, tem que o estuprador. Pois é, né, gente? Então, imagina depois da Segunda Guerra Mundial, o que as pessoas pensavam, né? E o Manuel Levinas vem com a chamada filosofia do rosto. Ele fala que o rosto é revelador. Então, as pessoas têm medo de olhar nos olhos. As pessoas evitam olhar. As pessoas usam máscaras. E olha que interessante, a palavra pessoa é persona, quer dizer máscara. Nós vestimos muitas máscaras. Aqui falando para você, eu tô com uma máscara do professor Reinaldo. Ali na sala eu tô com a máscara de marido da Cristiane. E papai da Bia. Minha esposa está com 24 semanas. Vai ser Beatriz, né? E eu vou vestir uma máscara em momentos da vida com ela, né? Quando ela aprontar, a máscara de quem pune. Quando ela estiver feliz brincando, a máscara de quem é amiguinho, coleguinha, não sei, né? A máscara do patrão, do professor, do juiz, do policial, a máscara do padre, não sei, tantas máscaras. Máscara quer dizer persona, que significa pessoa. E o Levinas fala que é somente olhando para os olhos e a partir dos olhos ver o que há de profundo nessa pessoa é que se pode alcançar o sentido da humanidade. Aí há uma epifania, uma revelação, uma demonstração da grandeza, porque é aquilo que está escondido dentro das pessoas, o que está escondido dentro de cada um de nós. Tem no Evangelho, deixa eu procurar aqui, muitas passagens, eu vou ler uma pelo menos para vocês, muitas passagens em que Jesus ele olha, tá? Ele fita com amor, o verbo fitar, tá? Eu vou colocar esse texto aqui para vocês olharem, só para vocês perceberem a grandeza disso, né? Então, quando Jesus olha para o pecador, ele olha nos olhos. Ele olha nos olhos, né? Ele fitar. Jesus fitou com amor e disse,
se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem. Jesus fitou e disse, hoje vou almoçar na sua casa, né? Vou cear na sua casa. Jesus fitou e disse à pecadora, teus pecados estão perdoados. Quando Jesus olha nos olhos, aquela pessoa pecadora, ela cresce. Ela redescobre o seu valor e a sua dignidade. Tá joia? Então, como atividade para vocês, vou pedir que leiam Mateus 25 e vou passar mais um texto aí com o fitar. E aí vocês escrevem 5 linhas, tá? Sobre as impressões de vocês, o que vocês gostaram, tá joia? O que vocês entenderam, ou o que não gostaram também, não tem problema, tá joia? Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Semana que vem nós vamos falar de Sartre.